se você teve a infelicidade de assistir os meus vídeos durante esses quase 3 anos de canal, talvez você se lembre que eu recorrentemente era chamado como um daqueles fãs de Jojo que não gostam de Jojo. De fato, esse é um termo que faz muito sentido quando você interage com a fanbase desse anime, que por algum motivo é lotado de pessoas que tiram um prazer imenso de explicar os infinitos problemas desse anime e como o Araki é um autor ruim que constantemente esquece das regras que ele mesmo define para sua história. Só que, diferentemente, os motivos de por que eu era chamado como um desses fãs não era porque eu fazia a mesma coisa que essas pessoas, caçando furos de roteiro sem nenhum motivo igual um maluco, mas porque eu, assim, genuinamente não gostava muito de várias coisas sobre Jojo, especialmente das 3 primeiras partes. E eu nunca tive problema em falar abertamente dessas coisas que eu não gostava sobre o anime nesses meus vídeos mais antigos. Não só porque eu sempre valorizei a honestidade na minha criação de conteúdo, mas porque, diferente de muita gente, eu nunca vi problema em admitir que uma obra que eu gosto tem problemas, que uma obra que eu gosto ou até mesmo amo não é perfeita. Essa é uma questão que existe em qualquer fanbase de qualquer obra que você encontrar por aí. As pessoas têm uma espécie de obsessão no fato de que se você gosta de uma obra, você obrigatoriamente tem que defender tudo sobre essa obra como bom, como incrível. E qualquer pessoa que levanta qualquer tipo de crítica a respeito dessa obra é simplesmente porque ela não entendeu, porque ela não é inteligente como você para entender a genialidade dessa obra e como tudo sobre ela é igualmente genial. E eu nunca pensei assim, eu nunca tive problema em reconhecer que obras que eu gosto muito, histórias que eu considero verdadeiras obras-primas, não são perfeitas. E esse era exatamente o meu caso com Jojo. Jojo foi possivelmente uma das melhores experiências que eu já tive assistindo um anime, porque mesmo na primeira vez que eu assisti, eu já era da opinião de que esse é um dos animes mais únicos, marcantes e memoráveis que existem. Mesmo sendo uma obra quase milenar de tão antiga e que criou ou no mínimo popularizou centenas de clichês que a gente vê sendo reproduzidos até hoje, é impressionante o quão original e autêntico esse anime consegue ser. E isso é uma coisa que eu já reconhecia mesmo na primeira vez que eu assisti, mesmo sem saber quase nada sobre o anime. De fato, esse conceito de você ter vários protagonistas, um mais incrível que o outro, e de ser uma história que se passa ao longo de séculos conforme você vai acompanhando as diferentes gerações dessa família, derrotando os vilões mais incríveis que você vai ver na sua vida, não tem como você pensar numa proposta mais foda do que essa pra um anime. Não existe nenhum outro anime com uma proposta tão única, tão ambiciosa e tão autêntica quanto essa. E por isso, ao longo dos anos e refletindo sobre esse anime, Jojo foi se tornando o meu anime favorito. Eu percebi que esse era o anime que eu mais gostava de conversar sobre, que eu mais gostava de consumir conteúdo sobre, e que eu mais gostava de passar literalmente horas no Pinterest observando cada detalhe dos designs absurdos dos personagens. E, inclusive, toda vez que eu encontrava alguém na vida real que tinha assistido Jojo e que gostava tanto quanto eu, era sempre um baita evento na minha vida. Só que aí a gente chega no ponto que eu queria chegar nessa primeira parte do vídeo, porque toda essa minha admiração por Jojo veio mais pro final, veio mais depois, especificamente a partir da parte 4, e aí na parte 5 e na parte 6 eu já tava 100% a bordo e obcecado por essas lutinhas de stand. Só que antes disso, especialmente na parte 1 e na parte 3, eu sinceramente não gostei muito do que eu tava assistindo, e como eu falei antes, eu nunca tive problema em expor isso nos meus vídeos. Eu nunca tive problema em falar que eu achei a parte 1 muito chata, cara. Eu já sabia que essa parte era mais antiga e que por isso obviamente carrega várias marcas características da sua época, mas infelizmente isso não mudou a minha experiência assistindo a parte 1. Eu saber que essa parte criou os clichês que a gente vê sendo tão populares até hoje, não foi suficiente para que esses clichês, entre aspas, eu vou entrar nessa discussão depois, não foi o suficiente para que esses clichês não me incomodassem, mas as coisas pioraram muito pra mim quando eu cheguei na parte 3, e cara, a parte 3, eu também já sabia que a parte 3 era a mais icônica e a mais popular de Jojo, pelo menos historicamente, né? Eu acho que atualmente a parte mais popular é a 5, porque foi essa parte que fez Jojo se popularizar no mundo inteiro, com o lançamento do anime em 2018, mas em um retrospecto histórico, a parte 3 sempre foi a mais popular, sempre foi a mais reconhecida e a mais icônica de Jojo. Antes mesmo de você sequer saber o que era Jojo, você certamente já tinha visto algum painel do mangá ou algum meme relacionado a esse universo, e provavelmente
provavelmente era da parte 3. Então, sabendo disso, as minhas expectativas para a parte 3 não poderiam estar mais altas, mas infelizmente eu me decepcionei muito com a parte 3. Na verdade, talvez essa não seja a melhor forma de descrever a minha primeira experiência assistindo Stardust Crusaders, porque mesmo na época eu já era da opinião de que os clímaxes da parte 3 são possivelmente os melhores de todas as 6 primeiras partes. A luta final do Jotaro contra o Dio é pra mim o X1 de anime definitivo. Não existe nenhuma outra luta em toda a ficção entre dois personagens com tanta aura, e a própria construção pra esse momento é muito bem feita, cara. Você realmente sente a grandiosidade desse embate, desse duelo lendário entre dois ícones, entre dois dos maiores personagens de todo esse ecossistema de animes e mangás de lutinha. Inclusive eu devo ter assistido essa luta final da parte 3 umas 20 vezes, então claramente eu já tinha gostado o suficiente dessa parte. Mas mesmo desconsiderando o embate final em si, a parte 3 tem vários outros momentos muito fodas. A luta contra aquele usuário de stand cego no deserto e o Jotaro arremessa o Iggy como se fosse uma bola de futebol americano. Nossa, cara, essa luta é cinema. O Jotaro derrotando o Darby naquele jogo de pôquer em que ele aposta a vida da própria mãe. Cinema também. A luta do Polnareff e do Iggy contra o Vanilla Ice, cara, pelo amor de Deus, você tem que ser muito amargurado pra não gostar desses momentos. Mas enfim, eu poderia ficar citando os momentos altos da parte 3 aqui pro resto da vida, mas o ponto é, mesmo na época, mesmo tendo ficado meio decepcionado com a parte 3, eu já era da opinião de que os pontos altos de Stardust Crusaders são possivelmente os pontos mais altos de toda a obra de Jojo. Não porque a obra fica pior depois, mas simplesmente porque os pontos altos da parte 3 são muito altos. Mas infelizmente esses pontos altos, por mais numerosos e memoráveis que sejam, não foram o bastante para que eu conseguisse relevar os momentos baixos da parte 3. E Deus que me perdoe, mas tem muitos momentos baixos na parte 3. E na época que eu assisti pela primeira vez, eles me incomodaram muito. Eu fico surpreso que tem muita gente que não se incomoda com o quão repetitiva e enrolada a parte 3 é. E eu nem digo isso porque esse formato de inimigo da semana é necessariamente ruim ou algo do tipo, porque não é de jeito nenhum. Essa proposta, esse formato de inimigo da semana, de em cada episódio o grupo enfrentar um adversário diferente, que representa um conflito quase inteiramente desconexo de todos os outros que vieram antes ou dos que vão vir depois, essa proposta não é ruim por princípio, por definição. Isso é só mais uma forma de contar história, e não existem formas intrinsecamente ruins de contar histórias. Existem apenas autores que podem ou não ser capazes de executar bem as próprias propostas. E no caso da parte 3, pelo menos pra mim, pelo menos na época, o Araki não conseguiu executar isso de um modo que não ficasse repetitivo, cansativo e previsível em vários momentos. Porque várias vezes eu não sentia que cada um desses capangas do Dio representava realmente um desafio interessante pro grupo. Eu achava vários deles chatos e repetitivos, mas não repetitivos nos poderes deles, porque realmente cada um tinha um poder diferente, mas repetitivos na forma que a narrativa fazia uso deles. Ah não acredito que o grupo tava andando por alguma cidade e de repente eles encontraram algum usuário de stand. Não acredito que por algum motivo muito idiota e conveniente o grupo foi separado para que o inimigo conseguisse enfrentar um ou dois deles sozinho. Não acredito que no final do episódio apareceu o Jotaro ou às vezes o Polnareff para derrotar o inimigo e salvar o dia. Essa brincadeira que eu acabei de fazer descreve, não ironicamente, mais da metade dos episódios da parte 3. E é por isso que eu me cansei muito desse formato e de modo geral não gostei muito da parte 3. Mas é claro que depois que eles chegam no Egito, o Araki por algum motivo encontrou um jeito de deixar esse formato bem mais interessante, e essa reta final de episódios da parte 3 é realmente muito boa, mas sinceramente uma boa parte desses episódios pré-Egito caem exatamente nisso que eu acabei de descrever, e por isso eu fui criando um certo ranço da parte 3, pelo menos desses 20 primeiros episódios, e eu arrisco dizer que eu só fui superar esse ranço tipo muito recentemente. Só que aqui a gente chega no título do vídeo, aqui a gente chega na parte em que eu comecei a estar errado sobre Jojo. O que acontece? Eu sempre consumi muitos vídeos ensaio aqui no YouTube, e caso você não saiba o que é um vídeo ensaio, bom, isso que você está assistindo agora é um vídeo ensaio. E sempre foram vídeos ensaio analisando obras de ficção e que foram me passando os ensinamentos que eu iria copiar para fazer os meus próprios vídeos. E nesses conteúdos eu fui aprendendo alguns conceitos que eu comecei a utilizar para fazer as minhas próprias análises. E aprender essas coisas foi importante para o meu amadurecimento e para o desenvolvimento do meu gosto pessoal e da minha capacidade
capacidade de escrever análises e críticas sobre essas coisas. Mas infelizmente eu acho que isso também acabou tendo um efeito indesejado sobre mim, que olhando agora em retrospecto eu reconheço que não foi muito legal. Eu acho que eu acabei ficando muito preso a uma ideia de o que seria uma obra ideal, de o que seria um personagem ideal, e que acabou me impedindo de entender qual era a proposta do Araki com essa história e com esses personagens. Acabou que eu criei essas regras internas de que um personagem precisa ser complexo pra ser bom, que precisa ter desenvolvimento pra ser bom, que uma história precisa ter isso e aquilo pra ser boa. E porque Jojo não tinha algumas dessas coisas, pelo menos não da forma que eu queria, somado com os outros problemas que eu tinha, como a questão de ser repetitivo mesmo e tudo mais, eu acho que foi por isso que no passado eu era tão crítico a Jojo, especialmente as 3 primeiras partes. Mas essa que é a grande magia de reassistir obras que você já viu antes, de revisitar esses animes anos depois, agora tendo um senso crítico e um gosto pessoal totalmente diferente de quando eu tinha anos atrás. O anime obviamente permanece o mesmo, não é como se o roteiro dos episódios tivesse mudado de uns anos pra cá, mas eu mudei de uns anos pra cá, o meu gosto mudou, e agora eu me enxergo como uma pessoa muito mais aberta e disposta a apreciar as propostas que cada autor tem pra contar a própria história. Então agora, apesar de que eu ainda mantenho algumas das minhas críticas a Jojo, como por exemplo, a primeira metade da parte 3 é sim muito chata e repetitiva e nada vai mudar essa minha opinião, agora eu percebo como eu tava sendo meio burro antes, como eu tava literalmente me auto-impedindo de enxergar o valor no estilo de escrita do Araki e encontrando supostos problemas nas histórias dele que não eram justos. Eu tava querendo que o Araki fizesse uma história que ele não queria fazer. Isso não é uma forma justa de se relacionar com arte, além de que isso dificultava muito a minha capacidade de perceber os milhares de outros méritos que o Araki tem como um escritor e como um artista. Eu criticava muito, por exemplo, a ausência de desenvolvimento de personagem nos elencos de praticamente todas as partes. Pra mim era um problema que a maioria dos personagens começavam e terminavam a história praticamente do mesmo jeito em muitos casos. E isso, apesar de que hoje em dia eu nem acho que é muito verdade, ignora completamente a intenção que o Araki tinha com os seus personagens. De forma alguma é uma regra que um personagem precisa ter uma jornada absurdamente complexa e 37 camadas de simbolismo pra ser bom. A única coisa que um personagem precisa pra ser bom é ser bem executado na sua própria proposta. E se o Jotaro tem a proposta de ser um arquétipo completamente unidimensional e simples, que só sabe resolver as coisas dando porrada, cuja personalidade inteira é ser fodão o tempo inteiro, e se essa proposta for bem executada, como claramente é, então é óbvio que ele é um ótimo personagem. O Jotaro existe pra ser simples mesmo, pra ser fodão mesmo e ponto final. Quando você abandona essa visão inflexível que eu tinha, de que um personagem precisa ser complexo, precisa ser realista, e se disponibiliza pra entender a história que o Araki queria contar, com o personagem que ele queria criar, fica muito mais fácil de apreciar as centenas de méritos que esses personagens têm, por mais simples que eles sejam. Isso porque ser simples nem quer dizer que ele é ruim. Do mesmo jeito que algo complexo pode ser raso, algo simples também pode ser profundo. Algo simples também pode ser bom. E agora, entendendo isso, é impossível não amar o Jotaro. Ainda mais sabendo o status de lenda, de ícone que ele tem no imaginário da cultura pop. Quando você assiste as desventuras de Jotaro e amigos na parte 3, você começa a perceber como tudo isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso ver o ícone Jotaro Kujo no seu auge, com 17 anos, 2,5 metros de altura e pesando 300 quilos de puro músculo. É maravilhoso ver o Jotaro sendo foda de novo e de novo. Existe uma certa aura ao redor do personagem do Jotaro, sabe? Bem parecido com o John Wick, no sentido de que você sabe que enquanto ele estiver ali, vai dar tudo certo, tá ligado? Ele vai conseguir derrotar qualquer coisa. Realmente dá a impressão de que você tá assistindo um ícone sendo formado, que você tá presenciando diante dos seus olhos uma lenda sendo escrita. Um herói imbatível que personifica a força e a vitória, que quando todo mundo tiver sido derrotado, ele vai ser o único de pé e ele vai conseguir salvar todo mundo. Mas você não gosta do Jotaro porque ele supostamente não tem desenvolvimento. Ah, pelo amor de Deus. Muito antes de não ter desenvolvimento, ele é perfeitamente executado dentro da própria proposta. Já é senso comum dentro do fandom de Jojo que quando o Araki começou a criar a parte 1 e depois fez a parte 2, era na parte 3 que ele queria chegar. Era no Jotaro que ele queria chegar. Tudo que veio antes foi uma mera preparação para que a grande história do Jotaro pudesse acontecer. Desde o início, mesmo antes de ele se
sequer existir, essa história já era sobre ele. E mesmo depois da história dele acabar, quando ele deixa de ser o protagonista, essa história continua sendo sobre ele, com a última parte desse universo sendo protagonizada pela filha dele. Desde sempre, Jojo foi a história do Jotaro. Foi a história para transformar e consolidar o Jotaro não só como um ícone, mas como o rosto dessa franquia. E qualquer pessoa que conhece minimamente de Jojo sabe que foi exatamente isso que aconteceu. O Araki tinha a intenção de construir um ícone com esse personagem, e foi exatamente isso que ele conseguiu fazer perfeitamente. Ele tinha a intenção de criar um personagem simples, unidimensional, que resolve tudo na porrada, que vence todas as lutas e que só foi feito pra você achar foda. E eu me sinto muito burro de não ter conseguido entender e apreciar essa proposta quando eu assisti pela primeira vez. Porque quando você entende que essa é a proposta, você percebe que ela foi executada de forma absolutamente maestral. E é engraçado que basicamente tudo isso que eu falei sobre o Jotaro também pode ser dito sobre o Dio. Eu lembro que uma das minhas críticas ao Dio no passado era que ele era um vilão clichê, o que não é verdade, eu vou explicar isso mais pra frente, mas também porque ele não tinha motivos pra ser tão do mal, que ele não tinha motivos pra ser um vilão, e que a parte 1 devia ter dedicado mais tempo pra explicar como o Dio virou um psicopata tão maluco. E tipo assim, cara, nossa senhora, hoje ou antes do passado, cala sua boca, cara, você não entendeu nada. Você acha que o Dio devia ter motivos pra ser do mal? Que ele devia ter um passado triste que explica porque ele é tão maluco? Você não entendeu nada mesmo, então? O Dio não precisa de motivos pra ser do mal. O Dio é mal. Ele é o mal. E alguém que existe pra personificar o mal não precisa de motivos. É como dizer que um carro precisa de um motivo pra ser um carro. Eu não sei se essa analogia faz sentido. O Dio existe justamente para reunir tudo de pior e de mais cruel que um humano pode ser e sentir, para ocupar o espaço de tudo aquilo que é o oposto de todos os protagonistas de todas as partes, para ser o epicentro de tudo aquilo de maligno que acontece nesse universo. Isso é muito bem feito quando você percebe que o Dio é o único personagem de todo o universo de Jojo que tem influência em todas as partes. Ele tá sempre presente de alguma forma em quase tudo que acontece nessa história. E essa presença do Dio é sentida de uma forma muito forte, mesmo quando ele nem é o vilão daquela parte. Nas partes 2 e 4, a gente vê muitos personagens que conheceram o Dio, que tiveram suas vidas influenciadas ou às vezes arruinadas por ele. Na parte 5, ele é o pai do protagonista. Na parte 6, ele é o mentor do vilão principal. E, obviamente, nas partes 1 e 3, ele é o vilão principal propriamente dito. Então, em retrospecto, até que dá pra falar que o verdadeiro protagonista de Jojo é o Dio. Ele é o único fator em comum em todas as partes, e em todas elas ele tá lá pra representar o mal, pra ser a causa direta ou indireta de tudo de ruim que acontece nessa história. E é por isso que, além de ser completamente ridículo falar que o Dio precisava de motivos pra ser do mal, eu sinceramente nem acho que faz muito sentido dizer que ele é clichê também. O Dio só é um vilão clichê se você limitar a sua análise dele ao nível mais superficial possível, porque analisando tudo que ele representa pra esse universo e todas as camadas de simbolismo na construção desse personagem, cara, não tem nada de clichê nisso. Ainda mais considerando todos os novos significados que o Dio adquire na parte 6, que eu vou explorar na próxima parte desse vídeo. Enfim, a minha intenção com essa parte do vídeo era explicar pra mim mesmo os infinitos méritos que o Araki sempre teve como um autor e que por algum motivo eu só fui capaz de entender e de apreciar direito agora. E hoje em dia eu consigo enxergar muito mais valor nas competências que o Araki teve ao criar esse universo, na maestria que ele teve pra criar esses ícones, e não é à toa que ele é reconhecido como um mangaka de nível deus que influenciou todo mundo que veio depois dele. Não é à toa que literalmente centenas de outros mangás referenciam Jojo de todas as formas possíveis. Depois de anos terem passado e do meu gosto ter evoluído muito, agora eu me sinto um pouco mais capaz de entender como tudo isso foi possível e como eu realmente estava errado sobre Jojo. Mas agora falando do fator que sinceramente talvez seja o meu maior elogio ao Araki enquanto um autor. Porque não satisfeito em criar todos esses ícones e esse elenco de personagens lendários um atrás do outro, ele também se deu o trabalho de fazer algo que eu pelo menos nunca vi nenhum outro autor fazer. Além de construir esses ícones, principalmente o Jotaro e o Dio na parte 3, com o passar do tempo o Araki também se deu o trabalho de desconstruir esses ícones, de complexificar e de ressignificar totalmente
exatamente o que esses personagens representam pra história e pra esse universo, especialmente na parte 6 e também a partir da parte 7, quando a gente começa a ter as contrapartes desses ícones, com o Jonathan e o Jill do universo alternativo, por exemplo, mas isso é uma discussão diferente. Cara, o que o Araki faz com esses personagens em Stone Ocean é uma anomalia. Esse homem é completamente insano e ele devia ser preso. Caso não tenha ficado claro, isso era pra ser um elogio e não uma reclamação. O que ele faz com o Jotaro na parte 6 é bizarro, é muito legal. O próprio conceito da parte 6 já é completamente sinistro. Você pegar esse ícone absoluto do Jotaro e fazer uma nova história protagonizada pela filha dele, que é muito parecida com ele em vários aspectos, ao mesmo tempo em que ela reúne as melhores características de todos os Joestars que vieram antes dela, mas além disso, a própria função do Jotaro na parte 6 é muito absurda. Você pegar esse personagem que era, como eu falei antes, a personificação da vitória e do heroísmo, alguém que literalmente nunca perdia, e você ressignificar ele como alguém falho, como alguém vulnerável, alguém que tem pontos fracos e que perde batalhas de vez em quando. Isso é uma decisão, antes de qualquer outra coisa, muito ousada. E tudo bem que se você tem um paladar um pouco mais simplório, digamos assim, talvez essa mudança na representação do Jotaro te incomode, e eu mesmo admito que às vezes dá sim saudade daquele Jotaro imbatível, mas tornar o Jotaro um personagem diferente, mais maduro e mais humanizado, pra mim pelo menos foi uma evolução muito natural pra esse personagem, e que inclusive reflete o próprio amadurecimento do Araki como um autor. Então eu admiro muito não só a qualidade do Jotaro na parte 6, mas a coragem que o Araki teve de fazer isso, de pegar esse ícone hiperbólico e imbatível que ele mesmo criou décadas atrás e ter a ousadia de desconstruir ele, de transformar ele num pai meio ausente e que claramente tem uma imensa dificuldade de demonstrar afeto pela própria filha, apesar de ela ser exatamente o ponto fraco dele, a coisa que ele mais ama e mais quer proteger no mundo. E isso culmina naquele momento completamente aterrorizante no final da parte 6, que o Jotaro tem que tomar uma decisão impossível. O Pucci cria uma situação bem parecida com aquela que o seu mentor criou décadas atrás e arremessa facas na direção da Jolene, exatamente no único momento que o Jotaro teria uma chance pra acertar um ataque mortal nele. Ou seja, nesse momento o Jotaro tem que decidir se ele vai salvar o universo ou a própria filha. E é nesse momento que ele solta um grito de pura agonia e desespero ao perceber que ele vai ter que tomar uma decisão impossível. Olha o peso desse momento, cara. Ver o personagem que literalmente nunca perdeu uma luta gritando de desespero porque ele sabe que foi derrotado. Porque ele sabe que independente da decisão que ele tomar, ele já perdeu. Muito foda, vai tomar no... Isso também é algo que engrandece muito o próprio Pucci enquanto o vilão final desse universo. Porque vindo tão tarde nessa franquia que é literalmente conhecida por ter uma galeria de vilões tão foda, o Pucci tem a responsabilidade de ser o vilão final de Jojo, de ser o boss final desse universo. E nada mais incrível do que ser capaz de construir o seu vilão final como alguém que foi a primeira pessoa do mundo a fazer o Jotaro gritar de desespero. Muito foda, vai tomar no... Então, apesar de que muita gente não gosta do Jotaro na parte 6 porque ele supostamente foi nerfado ou arruinado, eu sinceramente não poderia pensar mais diferente disso. A ousadia e a competência que o Araki teve pra desconstruir esse ícone que o Jotaro era, e não só isso, mas também transformar ele num personagem, na minha opinião, muito mais interessante e cativante de assistir, e essa desconstrução só pôde ser feita agora porque ele construiu ele antes. A parte 6 só pode existir porque veio a parte 3 antes, porque você já viu o Jotaro no seu auge vivendo aventuras lendárias com os Crusaders, porque você já viu esse ícone sendo formado, agora você tem a oportunidade de ver esse ícone sendo completamente transformado, de conhecer um lado do Jotaro que você nem sabia que existia, ao mesmo tempo em que você acompanha um novo ícone sendo formado, sendo esse ícone a Jolene, a filha dele, que se sacrifica pra salvar o universo igualzinho o Jonathan fez séculos atrás. Eu não vou fingir que a Jolene se torna um ícone do mesmo patamar do Jotaro, até porque isso seria simplesmente desonesto, mas eu também acho que essa nem era a intenção do Araki e nem era pra ser mesmo. A Jolene existe pra carregar essa vontade e essa responsabilidade que a
linhagem Joestar tem. E o fato de ela ser filha justamente do Joestar mais brabo de todos, já coloca ela nessa posição por definição. Então, justamente por isso, literalmente não poderia existir uma protagonista mais perfeita pra encerrar esse universo. É óbvio que a última Jojo desse universo tinha que ser a filha do Jotaro, pô. Foi a decisão perfeita. Mas eu também gosto muito da desconstrução que o Dio sofre na parte 6. Não é uma desconstrução do mesmo nível e forma do Jotaro, mas o Dio também adquire uma dimensão completamente nova em Stone Ocean. Aqui a gente conhece um lado bem mais profundo e filosófico do Dio. As ambições de dominação mundial e de abandonar a sua humanidade que ele tinha desde a parte 1 adquirem um tom muito diferente na parte 6, conforme o Dio desenvolve o plano do céu, um plano para criar um outro universo em que os destinos de todos já estão traçados e eles têm total consciência disso. Além do próprio relacionamento que ele tem com o Pucci, que é inclusive uma das melhores coisas de Jojo, a gente consegue ver o Dio, a literal personificação do mal, tendo uma relação de mentor e de amigo com outra pessoa, o que também é um lado do Dio que nós nem fazíamos ideia que existia e que é brilhante de assistir na parte 6. Isso porque eu nem falei do que esse maluco do Araki fez a partir da parte 7, e fica tranquilo que eu não vou spoiler nada dessas partes que ainda não foram animadas. Mas enfim, a partir da parte 7, ele começa a se autorreferenciar e a reciclar personagens e conceitos da sua própria história, agora para criar uma nova história totalmente diferente e independente, só que ainda com o mesmo charme e qualidade das partes anteriores, e também com alguns dos mesmos personagens das partes anteriores. Tá vendo, cara? É por isso que eu falei que esse homem tinha que ser preso. A pachorra que esse cara tem de usar os mesmos nomes, os mesmos personagens e vários dos mesmos poderes que ele já tinha criado antes para criar uma nova história que se passa em um outro universo. É algo completamente ridículo, insano e que literalmente nenhum outro autor no mundo conseguiria fazer. Nenhum outro autor conseguiria construir tantos ícones, depois desconstruir eles e depois reutilizar eles em uma nova história ainda melhor e ainda mais foda. É só o Araki que, além de ser maluco o bastante pra tentar fazer isso, é só ele que tem a competência pra fazer isso. E justamente por isso o Jojo é a única obra no mundo que é desse jeito. Não existe nada igual Jojo. Jojo é a única obra no mundo que quanto mais eu penso sobre e converso a respeito, mais eu encontro coisas que eu gosto ao longo de todos esses anos. Nenhum outro anime permaneceu na minha mente por tanto tempo igual Jojo, nenhuma outra obra foi adquirindo tantos significados diferentes e tão geniais pra mim, porque nenhuma outra obra é igual Jojo. Eu sinto que eu passei literalmente por um desenvolvimento de personagem no que se refere à minha relação com esse anime de lutinha com homens bombados que se vestem como strippers. Foi muito legal revisitar esse anime anos depois e ver como o meu amadurecimento pessoal e as mudanças no meu gosto e na minha capacidade crítica foram me fazendo ser cada vez mais capaz de entender o quão única e genial essa obra é. Eu sinto que eu finalmente consigo entender por que Jojo é um anime tão influente e tão lendário, porque as pessoas são tão obcecadas com essa história, porque tem tantos materiais referentes a esse universo, tantos jogos, tantos spin-offs, e por que mesmo décadas depois essa obra ainda existe, ainda é lançada, mas acima de tudo ainda é lembrada e ainda é celebrada por uma legião de pessoas obcecadas por essas lutinhas entre homens com pouca roupa. Porque o Araki, inexplicavelmente, só melhora. É quase cômico você observar como que em cada parte subsequente ele melhora algo sobre a parte anterior. Na parte 2 ele aperfeiçoou o seu protagonista, construindo um personagem muito mais cativante, divertido e carismático de assistir, com a criação do Joseph, que é um protagonista que torna toda a situação muito mais interessante só por ele estar presente na cena. Na parte 3, ele aperfeiçoou o seu sistema de poder, substituindo o Ramon pelos stands, um novo sistema de poder com regras muito mais flexíveis que permitem que toda a genialidade bizarra do Araki possa se manifestar em lutas cada vez mais estranhas e específicas. Na parte 4, ele aperfeiçoou a sua criação de vilões, com a criação
ação do Yoshikage Kira. E é claro que o Dio na parte 3 já era um vilão lendário, muito bem feito e igualmente genial, mas na parte 4 o Kira tem uma proposta totalmente diferente de antagonista, porque ele é um antagonista que nós realmente acompanhamos durante a história. Dessa vez nós temos acesso à perspectiva e aos pensamentos do vilão, que é algo totalmente novo e que simplesmente não existia nas partes anteriores. Na parte 4, o vilão principal, além de ser o antagonista, ele faz parte do grupo de personagens que nós acompanhamos durante a história, o que é uma proposta inédita e muito foda de presenciar nessa parte da história. Na parte 5, o Araki aperfeiçoou a sua própria fórmula narrativa. Ele pegou o modelo de grupo de protagonistas enfrentando inimigos da semana um depois do outro e deixou isso quase perfeito. Tudo que eu criticava na parte 3 sobre as lutas serem repetitivas e os personagens serem desinteressantes, simplesmente não existe na parte 5. Todos os personagens são muito fodas e têm seus próprios momentos de protagonismo, ao mesmo tempo em que a história nunca tira o pé do acelerador. Todas as lutas são incríveis. O ritmo da história na parte 5 foi efetivamente aperfeiçoado. Agora, na parte 6, o Araki aperfeiçoou totalmente a arte de criar um protagonista. Com a criação da Jolyne, ele demonstrou de vez que, além de conseguir criar protagonistas que são arquétipos, ícones lendários, ele também consegue criar protagonistas humanos complexos que têm desenvolvimentos maravilhosos de assistir. E a partir da parte 7 que Jojo adquire, sei lá, um outro patamar de qualidade e a gente tem acesso a personagens, conceitos e histórias ainda mais geniais, mas uma hora eu também canso de ficar puxando o saco do Araki, né? O ponto é que é completamente insano e absurdo como o Araki só melhora, só continua a acertar cada vez mais, a criar histórias ainda melhores e ainda mais competentes dentro da sua própria proposta. Isso é uma coisa que não pode ser dita sobre praticamente nenhum outro autor. O que a gente vê acontecendo normalmente são histórias tendo altos e baixos, às vezes começando bem, mas piorando com o passar do tempo. Mas é só Jojo que só fica melhor. É só o Araki que só fica melhor. Então, anos depois de ter feito um número considerável de vídeos criticando várias coisas sobre Jojo, eu venho aqui me retratar e admitir que eu estava errado sobre Jojo. Que Jojo, na verdade, sempre foi uma obra-prima incompreendida por mim.